Olha só, nos 5 primeiros meses deste ano, mais de 200 pessoas deram entrada no Hospital Regional Justino Luz, aqui em Picos, para tratar pneumonia. Um dado preocupante que deixa em alerta a população e também as autoridades em saúde. E as principais vítimas são as crianças. Por isso, a gente convidou o médico pediatra Sérgio Feitosa, ele que vai esclarecer sobre a doença, trazendo mais informações, a forma de tratamento, inclusive até o momento certo de buscar ajuda médica. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo ao Notícia de Picos. Boa noite, audiência. Então, assim, a pneumonia existem vários tipos, né? Então, existem várias formas de se manifestar, o que dificulta, inclusive, até um diagnóstico e prejudica um tratamento precoce. É verdade, a pneumonia é uma doença grave que afeta os pulmões, né, das crianças, dos adultos e dos idosos, sendo que nos extremos de idade ela se reverte de maior gravidade. E o quadro clínico pode variar amplamente. O quadro mais clássico é um quadro que tem febre, tem dor no peito, tem dificuldade para respirar, tosse também, mas nem todos têm esses sintomas, como eu falei. Esses clássicos é os que as pessoas já conhecem, que já às vezes já até imagina que seja uma pneumonia, mas ela se manifesta de outra maneira, às vezes nem tem, né, esses sintomas gripais, não é isso, doutor? Exatamente, porque as pessoas tendem a achar que para estar com pneumonia, a criança necessariamente, por exemplo, tem que apresentar secreção no nariz. Mas nem sempre vai ser assim, né? Existem pessoas, crianças que têm pneumonia, por exemplo, com quase nenhuma febre, né? Sendo que a maioria vai ter febre alta, inclusive, mas é possível que haja um quadro de pneumonia, por exemplo, sem febre. Só para dar um exemplo. Doutor, hoje à tarde a gente teve acesso aos dados, né, do Hospital Regional Justino Luz, que mostrou esse aumento do número de casos, né? A gente percebia nos anos anteriores que a pneumonia ela acontecia mais, era mais registrada naquele período chuvoso. As chuvas já não tem mais, né? E a gente está percebendo esse aumento. Por que isso? Os sistemas são dinâmicos, né? O clima, a gente pode entender que tem mudado. Esse domingo mesmo teve chuva aqui em Picos. Então, imagine que se o ecossistema muda, o clima muda, a relação entre as pessoas e os germes, os vírus, as bactérias também mudam, né? Então, essa sazonalidade peculiar da pneumonia no começo do ano, mês de fevereiro e março, a gente observou a diferença nesse ano. Eu, no meu consultório, tenho tido casos mais recentes, né? Conversávamos aqui em off, que hoje à tarde eu recebi o diagnóstico de uma criança com pneumonia, né? E essa criança, ela não estava assim com o seu estado geral abalado, ela não estava assim acamada, ela não estava assim tão quietinha. Ela estava ativa, brincando, mas tem... Ela tinha uma ausculta, quando a gente usa o estetoscópio para auscultar os pulmões da criança, e hoje eu recebi o raio-x dela, né, com uma imagem compatível com pneumonia. E como é que os pais, em que momento que os pais devem se preocupar, né, de levar essa criança ao médico? Quais os sintomas, assim, que deve acender esse alerta? Bem, dificuldade para respirar. De uma maneira geral, uma respiração rápida, aquela respiração acelerada, mais do que o de costume, e com dificuldade, com esforço. Geralmente, a criança com pneumonia, claro, há exceções, já comentamos, mas você vai perceber nela um uso de uma musculatura que costumeiramente não é utilizada. Você observa baixando entre as costelas, abaixo do osso do peito também, às vezes aqui no começo do pescoço, e se for um bebezinho, até um certo batimento das asas do nariz, né? Então, essa criança tem o sinal que é mais, digamos, alerta, que vai alarmar mais para a possibilidade de pneumonia. Esses sintomas, eles não são comuns no caso da gripe? A não ser que a gripe, ela evolua. Porque o que é a gripe? A gripe é a doença que tem febre, tem dor de cabeça e ou dores pelo corpo, e também pode ter tosse e ou dor de garganta. Mas se a gripe ela evolui para o que chamamos de síndrome respiratória aguda grave, termos ao qual nós nos habituamos no tempo do Covid, ela também pode simular e até desenvolver sim uma pneumonia. É importante que a gente tenha em mente que a pneumonia ela pode ter várias causas. Ela pode ser bacteriana, né, que as pessoas tendem a achar que sempre uma criança com pneumonia, Geandra, terá que usar obrigatoriamente antibiótico.
mas nem sempre. Às vezes, a causa da pneumonia é um vírus. É o próprio vírus de influenza que você mencionou, o vírus do Covid que eu mencionei e outros. E também até fungos podem causar pneumonia, né? Então é importante a gente ter esse entendimento que nem sempre haverá a necessidade de prescrever antibióticos. Por isso é importante, né, nos primeiros sinais, já levar para um médico justamente para fazer um tratamento de forma correta, né? Dar o diagnóstico correto, saber se é pneumonia mesmo ou se não é, se o tratamento pode ser feito em casa ou deverá ser obrigatoriamente no hospital e quais serão as medicações que são realmente necessárias. Ou seja, nunca achar que é uma gripezinha que vai passar, né? Às vezes se trata até de algo mais grave e quando vai procurar ajuda médica, aí o tratamento fica ainda mais complicado, né, doutor? E eu vou aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui. No final da semana passada, a Fiocruz, ela expediu um alerta, né? Principalmente para a incidência e ocorrência do caso de bronquiolite infantil. Em algumas regiões do país, mas no estado vizinho, aqui o Ceará, muitos casos de crianças com esses problemas, com essa doença. E os sintomas são parecidos também, não é isso? São parecidos sim, sendo que a bronquiolite ela tem algumas peculiaridades. O público, as crianças que são mais acometidas são aquelas menorzinhas, especialmente abaixo de 2 anos de idade. Ela, costumeiramente, começa com um quadro semelhante a um resfriado. A bronquiolite tem como principal causa um vírus, que é o chamado vírus sincicial respiratório. Então, como é que é a história evolutiva mais comum? A criança começa com coriza, espirro, tosse, mas aí depois de uns 2 dias, esses sintomas se agravam. Ela passa a apresentar um quadro clínico semelhante ao de uma pneumonia que nós já falamos aqui. Respiração rápida, respiração acelerada, tosse e chiado no peito. E o tratamento, assim, como se dá? O tratamento da bronquiolite vai depender da gravidade do quadro. Quando o quadro está grave, quando a criança tem dificuldade para respirar, geralmente precisará de internação hospitalar, sendo que, como é um vírus, não está indicado entrar com antibiótico. No hospital, ela vai ser monitorada dos seus sinais vitais, principalmente a questão da oxigenação do sangue. E aí, quando essa monitoração indica, muitas vezes o oxigênio ele vai ser administrado. Então, doutor, só para finalizar, eu queria que o senhor explicasse as medidas de prevenção, né, que vale para todas as doenças. Importantíssimo, né? Então, começando do começo, por assim dizer. Se você puder, você que é mãe, mantenha o seu filho em aleitamento materno exclusivo. O leite materno é um alimento vivo, ele nutre a criança e ele passa para a criança a imunidade, anticorpos e até células de defesa. Outro ponto bem importante é manter a vacinação atualizada. Aos 2 meses já tem vacinas que protegem contra as várias bactérias que causam pneumonia. Só lhe interrompendo a questão da vacina. Tem uma vacina que as gestantes tomam a respeito da bronquiolite que previne para as crianças nos primeiros meses de vida, não é isso? Isso. É um anticorpo que pode ser tomado pela mãe, né, para prevenir bronquiolite. E tem outra vacina que a mãe pode e deve tomar na gravidez, que protege contra um tipo específico de pneumonia, que é a coqueluche. Né? E porque a criança só vai completar o seu esquema para coqueluche lá pela idade de 1 ano e 3 meses. Então, no comecinho da vida, ela não tem a proteção que a vacina confere completa. Mas se a mãe foi vacinada, ela transfere para a mãe via placenta e depois via aleitamento materno. Então, manter boas condições de higiene, orientar as crianças a lavar as mãos antes de comer, antes e após ir ao banheiro também, e especialmente no caso dos bebês, limitar exposição, limitar as visitas, porque eles são naturalmente mais frágeis e um vírus que, num adulto, muitas vezes não causa uma doença grave, neles pode causar, por exemplo, como já mencionamos, uma bronquiolite. Ok, doutor, pois muito obrigada, viu, pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Disponha.